Bom, pessoal, agora vamos falar de gaps. Gap é uma faixa de preço sem negociação entre os pontos extremos de duas sessões consecutivas. E o que ocasiona um gap? Geralmente, a expectativa é excessiva de alta ou baixa de um ativo na abertura de uma determinada sessão. O gap pode ser de alta ou pode ser de baixa. Gap de alta. No gráfico, o gap de alta é um espaço aberto entre a máxima de um candle e a mínima do candle posterior. A expectativa maior de alta no ativo levou os dois compradores a aceitarem a pagar, desde a abertura do pregão, um preço superior ao valor máximo negociado no dia anterior. Aqui a gente tem um exemplo visual do gap. Vocês podem observar que no dia 22 de fevereiro, aqui nesse gráfico, a gente está olhando o índice. No dia 22 de fevereiro, o mercado terminou às 18 horas, o preço fechou aqui em 112.128, certo? Quando o candle fechou nesse dia, o mercado ele encerrou nesse preço. No dia 23, o mercado abriu em 112.987. E esse seria o gap, seria o espaço entre os dois candles, esse espaço vazio que tem. A faixa de preço de um gap de alta funciona como uma região de suporte. Isso significa dizer que nessa região costuma ocorrer uma maior pressão compradora, proporcionando um ponto interessante para a compra ou para posicionamento de um stop de compra. O gap de alta é considerado fechado quando um retorno do preço até a máxima do candle que antecede o gap. No entanto, o gap continuará funcionando como um suporte enquanto não houver o fechamento abaixo do mesmo. Ou seja, o preço veio, vocês podem observar que o preço abriu, ele já abriu aqui, o mercado abriu em 112.976, subiu, desceu novamente e aqui ele continuou subindo. Vocês podem observar que ele continua indo, continuou, até pegar uma máxima. Observe que ele novamente veio buscar o gap. Vamos ver onde é que estava o nosso gap aqui. O nosso preço de gap, ele estava aqui fixado em 112.129. E ele só veio buscar o gap 112.129. Ele só veio buscar o gap aqui, nessa região. 112.129. Ele veio buscar o gap exatamente aqui. No fechamento, mais ou menos no fechamento do dia 25 de fevereiro. Então sempre que vocês ouvirem, abriu com gap de alta, uma hora ou outra o mercado vai vir buscar esse gap, vai tentar recuperar essa linha de suporte, né? No caso da abertura desse gap aqui, quando o mercado abre com esse gap, essa região, né, de gap de alta aqui, ele acaba se tornando um suporte. Sempre, toda vez que o preço vier até aqui, a tendência dele é ele bater aqui e voltar. O preço subiu aqui, desceu, pode observar que ele já veio até essa região aqui, já subiu de novo. Mas uma hora ou outra, seja no mesmo dia, ou seja no próximo dia, ou daqui 3 dias, uma semana, um mês, o preço sempre vai voltar para essa região. Ele vai sempre querer fechar esse gap, né? Ele vai querer voltar nesse preço, nesse valor de 112.622, para tentar recuperar, para tentar voltar, né, naquela região que ele parou. Gap de baixa. Ao contrário do gap de alta, o gap de baixa é um espaço aberto entre a mínima de um candle e a máxima do candle posterior. Conforme mostra a figura, a expectativa maior de baixa no ativo levou os investidores a venderem suas ações, desde a abertura do pregão, por um preço inferior ao valor mínimo negociado no dia anterior. Aqui nós temos um exemplo de gap de baixa, né? O preço fechou no dia 18 de fevereiro, ele fechou em 119.187. No dia 19 de fevereiro, ele abriu em 118.443. Ao contrário do gap de baixa, o gap de alta, ele sempre vai abrir abaixo do fechamento do dia anterior.
Conforme eu expliquei no exemplo do gap de alta, aqui no mesmo dia, lá ele levou cerca de 4 dias para recuperar, né, essa descida, esse gap, vamos dizer, para fechar esse gap. Ele abriu aqui, veio e voltou a encontrar o gap. Conforme a gente tinha explicado antes, essa região ela acaba se tornando um suporte. Ele veio até aqui, aqui no caso uma resistência, né? Quando como gap de baixa se torna uma resistência. Ele veio até o gap e desceu novamente. O gap de baixa é um espaço aberto entre a mínima de um candle e a máxima do candle anterior, conforme a gente tinha explicado. A faixa de preço do gap de baixa funciona como uma região de resistência. Isso significa dizer que nesta região costuma ocorrer uma maior pressão vendedora, proporcionando um ponto interessante para a venda ou para o posicionamento de stop de uma venda. A gente pode usar de várias maneiras. Aqui a gente colocou, no caso aqui a gente colocou uma compra esperando que ele fosse buscar o gap. A gente teve aqui essa oscilação no mercado, veio até 117.953, mas foi buscar o gap lá em cima. O gap de baixa é considerado fechado quando há um retorno do preço até a mínima do candle que acontece no gap. No entanto, o gap continuará funcionando como uma resistência enquanto houver o fechamento acima do mesmo. Sempre que, como a gente viu naquele exemplo, o mercado do gap de alta, ele tentou por vários dias fechar o gap e não conseguiu, porque essa região ela acabou se tornando uma resistência. Nesse caso, no mesmo dia, ou seja, por volta de 13h30 aqui, ele já conseguiu encontrar esse gap e já conseguiu resolver esse problema. Então aqui ele encontrou e fechou da mesma forma. Então, a exemplo do gap de alta, o gap de alta, essa região acaba se tornando uma região de suporte e no gap de baixo uma região de resistência. No gap de alta ele vai, né, e volta nesse suporte. No gap de baixo ele vai para cá e volta como se fosse uma resistência. E assim a gente pode encontrar, vamos procurar aqui dias anteriores para ver se a gente consegue encontrar aqui mais gaps, né? No caso, ó, aqui vocês podem ver que o preço fechou normal, né? Aqui a gente teve um gap, se vocês observarem, tem um gapzinho aqui, vamos lá, de 152 pontos. Ele fechou aqui, mas a gente pode considerar o final, a mínima do candle em 119.851 e abriu aqui em 119.682. Logo após ele já buscou, ele desceu, né, e já buscou fechamento do gap. Aí ele segue livre, mas sempre essa região acaba se tornando um suporte ou uma resistência. Aqui nesse dia também abriu com uma região de gap, já no mesmo dia ele voltou, ele procurou e já encontrou. Aqui nós temos a mesma situação. Então, pessoal, gap, sempre que vocês falarem, o mercado hoje abriu com gap de baixa, você já tem uma noção de que ele vai buscar retornar essa situação. Ele abriu com esse espaço vazio entre o dia anterior e o dia corrente, abriu com esse espaço, mas ele sempre vai buscar fechar. Mesmo que demore um dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas em uma hora ele vai buscar esse gap. E aqui nós temos o exemplo, né, um exemplo de gap aqui também, né, ele não buscou, aqui o exemplo que nós usamos do gap, ele abriu com essa distância, tentou buscar aqui, não conseguiu, voltou, passou para o dia, isso foi no dia 23, passou para o dia 24, dia 25, e no dia 25 ele veio aqui e buscou essa correção. Mais ou menos nessa região aqui ele buscou essa correção. Então, no final ele acabou recuperando esse gap. Aqui ele abriu com um gap pequeno, né? E no mesmo dia já recuperou esse gap. Mas observe que ele veio e ele encontrou isso como uma região de suporte. Olha, ele subiu, voltou, subiu de novo e até que ele rompeu e voltou. Então, pessoal, usando como exemplo, esse seria o gap.